Olá, querido, que a graça, que a paz, que a consolação do Espírito Santo te alcance nesse momento. Quero te convidar para mais uma viagem na Palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te tocar muito, assim como me tocou com essa palavra tão conhecida, embora tão conhecida, mas que falou grandemente ao meu coração. Eu quero compartilhar com você. Bíblia na mão, vamos lá? Marcos, capítulo 10, verso 46. Ah, Bruno, essa daí eu já conheço. Calma, Deus tem muito mais para as nossas vidas. Marcos, capítulo 10, verso 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Somente até aqui, queridos, eu tenho certeza absoluta que você já ouviu muita pregação, muita mensagem falando sobre esse tema, muitas campanhas, realizadas neste tema, mas a palavra do Senhor me chamou a atenção para o que o cego estava fazendo antes de encontrar Jesus e o que ele estava fazendo quando encontrou Jesus. Aí você fala, mas o que ele estava fazendo antes e depois? É muito simples. O final do 42 diz que ele estava junto ao caminho. A começo de detalhe, ele não estava no caminho, ele estava perto do caminho. E o que ele estava fazendo? Ele estava mendigando. O que é mendigar? É pedir esmola. Qualquer coisa que a pessoa possa te dar. Olha, me dá uma esmola, seja uma moeda, me dá um pedaço de pão, me dá alguma coisa. A esmola, você não escolhe o que a pessoa vai te dar. Você pede o que ela quiser te dar. Você depende daquilo que ela quer te dar. E se ela não quiser também, você corre o risco de não ter nada, de não receber uma moeda, um alimento. Isso é pedir esmola, isso é mendigar. Qualquer um que passasse, ele dizia, ei, me dá uma moeda, me dá um alimento. Era isso que ele fazia, e simplesmente isso. Ele não escolhia nada, ele não tinha condições de escolher nada. Ele tinha que aceitar o que dessem, e se dessem. Mas aí vem a pergunta, e vem o que eu coloquei de início. Existe uma grande diferença daquilo que o cego estava fazendo antes de encontrar Jesus e o que ele estava fazendo quando encontrou Jesus. E o que ele estava fazendo antes de encontrar Jesus era mendigar. Mas, quando ele encontrou Jesus, 51, e Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? Primeiro ponto, mendigar. Você não escolhe o que você vai ganhar. Mendigar, você pede o que a pessoa quer te dar. Mas aqui, Jesus deu a opção de escolha. Outrora ele estava mendigando, pedindo qualquer coisa, um pãozinho, uma moeda. Mas agora Jesus deu o poder a ele de escolher, coisa que ele não sabia o que era há muito tempo. Porque era muito tempo mendigando, dependendo do que os outros, das migalhas dos outros, o que os outros queriam entregar. Mas agora Jesus dá para ele a opção de escolher. Ele diz, o que queres que eu te faça? E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que quando nós estamos na presença do Senhor Jesus, quando nós estamos diante do Todo-Poderoso, nós temos sim a opção de escolher. Ele nos dá o privilégio de escolher. Ei, o que queres que eu te faça? Quando nós nos encontramos com Jesus, não é necessário mendigar o amor de Jesus, porque o amor de Jesus é inexplicável, é inesgotável. O amor de Jesus, a misericórdia de Jesus, ela não tem fim, querido. Não é necessário mendigar a misericórdia de Jesus, porque as misericórdias do Senhor são eternas, duram para sempre, assim como declarou o salmista no Salmo 136, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Querido, isso é forte demais. O Senhor nos dá a opção de escolher, porque o filho, ele tem esse direito de chegar no pai e falar, pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo. Eu posso escolher o que eu quero. Querido, o que eu tenho para te dizer de início, porque não acabou ainda, é que você não é mendigo, você é filho.
E você pode escolher, você tem autonomia para chegar no Pai e dizer: Senhor, eu preciso tanto que o Senhor faça isso, eu preciso tanto que o Senhor visite a minha casa, que o Senhor visite a minha família. Você pode ser detalhista, querido, a Bíblia fala: tudo que pedires em meu nome, crendo, receberá. E eu não estou falando de bênção material, não, eu estou falando de coisas mais importantes, coisas humanas, necessidades humanas, não necessidades mesquinhas. Nós não podemos também pensar só em nós. Deus está pronto a nos abençoar. Deus está pronto a nos entregar aquilo que nós precisamos, querido. Na presença de Deus você não precisa mendigar. Você é filho. Ei, olha só que forte isso, quando o filho pródigo estava no fundo do poço, ele desejou comer as bolotas dos porcos. Ele não tinha opção do que comer, mas quando ele se lembrou de que era filho, e quando ele se lembrou de que ele tinha um pai, ele chegou em sua casa. E aí ele disse: Pai, eu sei que eu não mereço estar aqui, me coloca como um dos teus empregados. E o pai disse: Não, você não é mendigo. Você é filho. Você é filho. Pega o melhor anel, pega o melhor sapato, pega a melhor roupa. Porque filho se trata dessa forma. Vem comigo que ainda tem muito mais. Olha só. 52. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu. Mas antes disso, antes da gente falar do que aconteceu no 52, o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. Querido, já estou caminhando para o final dessa curta palavra. Meu Deus. No início do caminho, aquele homem estava mendigando. Mas quando ele encontrou Jesus, ele percebeu que Jesus podia dar para ele. Grava isso porque é forte. Aquilo que ninguém podia dar. Aquilo que as pessoas podiam dar para ele, né? No máximo ali um dinheiro, uma boa quantia, um prato de alimento. Mas aquele homem pediu para Jesus uma coisa que nenhum outro podia dar para ele. Ele pediu: Mestre, que eu tenha vista. E o interessante é que há uma vírgula aqui. Ele disse: Mestre, vírgula, que eu tenha vista. A vírgula, ela não é um ponto, mas ela é uma pausa na frase para respiração. Ou seja, aquele homem pensou bem no seu pedido. Por que ele pensou bem? Porque ele sabia, ele tinha discernimento do poder do Senhor. Ele conhecia Jesus porque ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E agora ele vai e pede aquilo que ninguém mais poderia lhe dar. Querido, isso é forte demais. O que eu tenho para passar para você neste momento: não mendigue nada de ninguém. Se você precisa ser amado, olha para o Calvário. Você vai ver o amor de Deus. Você vai ver aquilo que Ele fez por você. Você vai ver o sacrifício vicário na cruz. Se você precisa de paz, olha para Ele, porque Ele é o príncipe da paz. Ele não só tem a paz, como é o príncipe dela. Querido, se você precisa de força, olha para Ele, porque na nossa fraqueza nós encontramos força, nós encontramos vigor para caminhar um pouco mais. Se você precisa, fale para Ele o que você precisa. Fale para Ele o que de verdade você precisa, porque agora, como filho, você pode pedir.